quando você está ali no ateliê, você também está pensando em como criar circunstância para fazer circular aquela produção, e aí as questões da curadoria se apresentam. Meu nome é Claudinei Roberto da Silva, eu trabalho como curador, eu sou artista visual e tenho a vaidade de dizer que sou professor também. Falar do meu interesse pelo desenho remete inevitavelmente à minha infância. Eu tenho uma lembrança muito doce do meu pai desenhando. Eu e o meu irmão gêmeo, o Claudemir, essa é uma dupla caipira, né? Claudemir e Claudinei. Nós brincávamos de desenhar. Então eu desenhava o carro do Batman e ele desenhava um rinoceronte. Se nós chegássemos à conclusão que o rinoceronte era mais forte que o carro do Batman, ele ganhava o direito de rabiscar o meu desenho, que é uma crueldade terrível, né? Isso é típico de criança. Essa pintura aqui é um retrato da minha mãe, Dona Iracema, e ela segura o meu irmão gêmeo, o Claudemir. E nessa pintura aqui, eu quis retratar meus irmãos. Eu não considero nenhuma dessas duas pinturas concluídas. Há quem diga que não existe no mundo uma pintura terminada. Elas são abandonadas. Eu nasci e vivi durante toda a minha adolescência e parte da minha juventude na periferia de São Paulo. Eu devo muito aos professores, eu sou muito grato a eles, que me estimulavam a desenhar. E é por isso que eu digo que eu tenho a vaidade de dizer que sou professor. Nesse período do ensino médio, eu também começo a militar politicamente. Muito do pensamento que hoje eu alimento é um tanto derivado desse momento da minha formação. Na adolescência, eu sou convidado a participar do mercado de trabalho, né? E aí, em 87, eu vou prestar vestibular para licenciatura em Educação Artística, numa faculdade que não existe mais, a Marcelo Tupinambá. Entendendo que existia uma interdição, a participação de alguém como eu nesse universo, que era bastante fetichizado, né? Bastante glamourizado, bastante racista. Era muito raro você ter alguma menção ao trabalho de um artista negro. Esse caderno aqui, ele contém experiências que não serão concluídas. E esse caderno, ele pode ser visto tanto da maneira como eu estava vendo, como assim. E assim, o sentido do trabalho muda, né? Quando a gente sai da Marcelo Tupinambá e forma o Paris 68, que foi um grupo de dança, teatro, que era bastante transgressiva naquele momento, né? Isso aqui são fotos do Paris 68. Para quem duvida que essa carcaça um dia dançou, eu tenho aqui algumas provas. Esse aqui sou eu, com os coturnos característicos do Paris 68, com a cabeça raspada. Nós tínhamos uma coleção de ossos que eram frequentemente usadas como material cênico. E aqui eu estou caracterizado como Arthur Bispo do Rosário. Aqui nessa sala onde a gente está gravando, há muitos anos atrás, eu e o Paris 68 ensaiamos, né? E naquele momento eu não podia imaginar que eu fosse me envolver da maneira como me envolvi com a instituição. E, paralelo a isso, né, é importante dizer que a gente continuava trabalhando, porque é essa condição do proletário, não é?
Então eu presto vestibular para a USP e depois de 3 tentativas eu entro. Nessa época da USP, a sensibilidade para esse ambiente onde o corpo negro não estava presente ficou muito aguçada. Eu era o único negro num departamento de arte de uma universidade onde os negros eram uma minoria absoluta. Por favor, chove, mais o meu amor assim. A partir desse entendimento, nós organizamos um grupo chamado Olho SP. Esse grupo Olho SP pretendia levar exposições para além dos muros da universidade. Então, as minhas primeiras experiências, né, como curador começam nesse momento. Com o fim do Olho SP, eu resolvo dar continuidade a essa atividade de curador. E eu fundo um espaço que eu chamo de Osso. E é importante que se diga que esses projetos eu desenvolvia porque eu entendia que o cenário continuava hostil a certo tipo de artista. E era importante criar uma perspectiva que tornasse possível a circulação de certo tipo de produção, inclusive a minha. Tudo isso foi confirmando que os lugares que eu queria ocupar, eles não eram contraditórios. O lugar do artista, o lugar do professor, o lugar do curador, eles estão em frequente diálogo. E trabalhei no Museu Afro-Brasil. Lá no Museu Afro-Brasil, eu tomo contato com alguns artistas que até aquele momento eu não conhecia. E um deles é o Sidney Amaral, que é um dos maiores representantes da arte contemporânea afro-brasileira. Esse catálogo foi da exposição do Sidney, lá no Museu Afro-Brasil, no ano de 2015. O Banzo, o Amor e a Cozinha lá de Casa. Também uma curadoria muito importante na minha trajetória e foi uma exposição também muito importante para o artista Sidney Amaral. Esse ensaio chama-se Autorretratos e o desenho das mãos que seguram alguns objetos seria uma maneira de apresentar o todo pela parte. O que eu não podia imaginar é que essa relação fosse se estreitar a ponto de firmarmos uma amizade que nos levou a dividir um ateliê. Eu participo dessa aventura, né, extraordinária até a sua morte. O que foi muito dramático e que foi muito doloroso, não é? Porque eu pude acompanhar essa situação de muito perto. Eu tenho tido o privilégio de fazer algumas curadorias a partir do trabalho do Sidney Amaral. A última delas deve abrir agora no dia 20 de outubro, do Sesc Belenzinho. O nome da exposição é Viver até o Fim o que me cabe. Atualmente eu ministro, né, um curso de desenho, de iniciação ao desenho, aqui no Sesc Pompeia, e oriento o modelo vivo também nessa unidade. O Sesc Pompeia, ele é uma utopia de convívio social. Dar aula aqui é se deixar contaminar pelas ideias que também estão presentes na arquitetura. Por exemplo, olha, nós não vamos usar borracha. Mas professor, não vai usar borracha, né? Falei, não vai, porque aquilo que você chama de erro é uma marca importante do seu processo. Olha a arquitetura.
Olha como ela está exposta, olha o tijolo como está exposto. Não está apagada a marca da mão que construiu esse prédio. As interferências todas, elas te convocam a pensar sobre o seu próprio fazer e sobre a sua própria condição, inclusive de cidadão. Eu não sei o quanto a nossa sociedade pode perceber a utopia que está aqui projetada.